Boa noite, aqui é a Catarina do curso de Pedagogia. Nós estamos aqui com o coordenador. Do curso de Direito, professor Marcelo Nobis. A gente vai fazer algumas perguntas para ele referente à educação sexual. Coordenador, o que o senhor acha para você, o que é educação sexual? O que eu acho, mas em qual sentido? Dentro da área de educação? Dentro da área de educação. No caso de vocês estão tratando sobre para qual nível de escolaridade? Educação infantil. Infantil? Seria até o 5º ano, Fundamental 1. Isso. Eu acho muito importante. Eu acredito que ainda exista, né, muita resistência dessa educação sexual, né? Existe um tabu ainda, né, dentro das escolas que precisam ser quebrados, né? Eu tenho filhas da sua idade, de 18 anos, outra de 22 anos, e já passaram, né, por esse período de como, né, dentro do ensino infantil, né? Felizmente a mãe delas era diretora da escola, a própria escola que elas acabaram fazendo, mas eu acredito que é algo que tem que ser quebrado, esse tabu, e importante dentro dessa questão da educação sexual, né? As crianças precisam entender, né, um pouquinho, né? Claro que respeitando os limites, muitas vezes religiosos, né? Que acaba sendo muitas vezes um obstáculo, mas não... A gente sempre fala, né? A religião ela é importante e, ao mesmo tempo, ela juntamente com a família, ela precisa agregar dentro do meio acadêmico também, né? Dentro da educação e dentro dessas searas educacionais, né? E, como você perguntou, né, o que seria, o que eu entendo como educação sexual, né? Eu entendo como educação sexual como algo que seja valioso para que, desde pequeno, né, as crianças até os adolescentes e depois os adultos possam entender um pouquinho, né, do que seria importante dentro das questões da sua sexualidade, né, dentro dos aspectos que possam demonstrar a elas muitas vezes o que seria algo, né, dentro do feminino, do masculino, né, né, outras questões de gêneros que possam existir, né, que existe um tabu muito grande dessas questões de gêneros também, mas importante para que ela possa identificar esses aspectos, até mesmo que ela possa entender, né, dentro dessa educação sexual, com relação à importância dos pais, a importância vamos colocar assim, tendo dentro desse regramento da educação sexual aquilo que não é necessariamente certo, né, e alguns toques que possam existir dentro dos próprios aspectos familiares, né, porque a gente sabe, dentro do direito a gente lida muito com essa questão do estupro de vulneráveis, né, que acontece muitas vezes existir dentro do próprio âmbito familiar, né, seja de padrasto, de madrasta, de pai, de mãe, infelizmente, né, algo assim bem complexo. Então, assim, muitas vezes a criança, com essa educação sexual, ela consegue entender, né, que o que é certo, muitas vezes o que é errado, dentro de alguns toques, de algumas situações, né, que possam existir. Então, eu entendo que essa educação sexual, né, é justamente orientar, né, seja, como eu falei, as crianças, os adolescentes, os adultos, sobre esses aspectos dentro de um contexto, né, que vai tratar um pouquinho dessa questão, porque a parte da sexualidade tem uma distinção, né, dentro dessa questão da orientação sexual, né, pelo menos no meu entendimento. Então, é basicamente isso. Eu sou a Kemily, eu estou aqui hoje com o professor Jorge, da Unidesc, e nós vamos saber um pouco da opinião dele. Professor, o que você acha sobre a educação sexual nas escolas? Eu acho uma parte muito importante hoje, né, nessa questão, abordar essa questão da sexualidade dentro do ambiente escolar. Porque hoje o que acontece muitas das famílias, elas, pelo fato das mães trabalharem fora, os pais trabalharem fora, muitas vezes eles deixam uma lacuna com relação a essas questões. Então, só que eu acho também que é muito importante, por exemplo, a escola saber abordar isso de uma forma correta, né? Por quê? Porque essas questões de sexualidade são extremamente importantes para a formação das crianças, ok? E professor, o que é educação sexual para o senhor?
Olha, o que eu acho de educação sexual para mim, eu acho que tem que ser abordado aquelas questões que estão relacionadas às diferenças entre o sexo masculino e o sexo feminino. Eu acho que isso é importante que seja abordado. E como é importante também, dependendo, um pouquinho mais avançando, né? Um pouquinho mais nisso, não nas séries iniciais, mas em séries um pouquinho mais avançadas, lidar com a questão da sexualidade dentro dessas crianças. Por quê? Porque não é muito simples você simplesmente falar só o sexo masculino, o sexo feminino. Eu acho que existem muitas questões que precisam ser esclarecidas com relação a isso, tá? É isso, muito obrigada pela sua participação. Olá, boa noite, eu sou a Vitória, estou aqui com... Professor Cristiano. A gente vai estar fazendo entrevista hoje sobre o que ele acha, a opinião dele sobre a educação sexual. O que o senhor acha sobre a educação sexual na escola? Essencial para a informação para as pessoas, né, para os jovens. Então, eu acho que é extremamente importante, como outras, vamos dizer assim, como outras realidades, né? Então, é importante ter, dentro desse processo, as informações necessárias para que as pessoas não fiquem com as dúvidas. O que é educação sexual para o senhor? É justamente isso que eu acabei de falar, você ter essa informação para passar para as pessoas, né, para as pessoas terem consciência do que pode ser feito, o que não pode ser feito, né, dentro de um processo, dentro de uma normalidade. Acho que só assim a gente consegue educar a população. Ok, obrigada.